viver conforme a vontade do Senhor. Quem aqui concorda que todo dia é tentado a pecar? Todo dia a gente é tentado. Não tem um dia que a gente não é tentado. Mas quando a gente se levanta, conhecendo Deus, sabendo quem é Ele, sabendo o plano dele, a gente lembra dessa frase aqui, ó, de Gênesis 2, 12. Ser tu uma bênção. Eu não vou pecar hoje porque eu sou uma bênção de Deus. Eu não vou pecar porque Deus quer abençoar a mim e a minha família. Porque quando eu peco, há consequências e geralmente as minhas decisões, as minhas consequências das minhas decisões afetam minha família. A gente pensa que não, mas afetam. Vamos para outra família agora. Isaac e Rebeca. Quando a preferência numa casa, o favoritismo pelos filhos gerou divisão. Quem lembra? Rebeca preferia quem? Jacó. E Isaac? Esaú. É certo, mães e pais? Não, não é certo. Quando há preferência numa casa, o favoritismo gera divisão. A gente precisa tratar nossos filhos com igualdade. É o que sustenta a união no lar. Eu sofri isso. Sofreu, né, irmão? É legal? Não é, Mas, não é. Meu pai, a minha mãe ia exemplar a minha irmã, assim, até meio dar o corretivo, algo corretivo. Aí eu caí na minha lá e meu pai veio, aí. Pronto. Aí não pode. Por quê, ó? O que sustenta a união no lar é tratar com igualdade. A gente não pode preferir um filho e o marido outro, ou vice-versa. A gente precisa tratar com igualdade. Se vai punir quem está errado. Se vai elogiar os dois, ou as duas, ou os três, quantos forem, porque se a gente apresentar um favoritismo, a gente vai gerar uma divisão. Isso é legal na família? Não, de forma nenhuma. Em Gênesis 37, não precisa abrir, está aqui, 37:11, a gente vê um conflito na família de quem? Jacó. Jacó era descendente de Isaac. E o que é que aconteceu? Os filhos dele, ali diz, ó, Gênesis 37:11. Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele, de José. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vocês imaginam uma casa com 12 filhos, porque Benjamim ainda não tinha nascido. E o pai preferia o mais novo. Imagina a ira dos 11 contra aquele irmão. Coitado. A culpa era de José? Não. Mas o favoritismo de Jacó, de Israel, que Deus chamou de Israel, ocasionou grandes conflitos, uma divisão imensa, o sofrimento de um filho. Nós sabemos que o sofrimento de José foi revertido em bênção. Mas, com certeza, se não houvesse o favoritismo de Jacó para o seu filho caçula, Deus teria providenciado da mesma forma o sustento daquela família, as bênçãos que ocorreram na vida de José. Mas a divisão fez a família sofrer, sim ou não, irmãos? Muito, muito. E a gente às vezes ocasiona isso, ou às vezes vem de famílias que excluíram a nós, excluíram algum de nós, ou nos colocou como favoritos e excluiu outros. Isso é justo? Não é. Não é. Então a gente precisa refletir nisso para que a gente não cometa esse erro na nossa família, porque vai gerar conflitos. Eucana e Ana, quem lembra da história dessa família? Ana era estéril. E aí Eucana amava a Ana, mas não entendia ela. Não entendia o que ela sentia. Não compreendia o vazio que estava no coração dela. E aí casou com Penina. Vocês imaginam o sofrimento de Eucana e de Ana
com Penina dentro de casa? Ela amava tanto ele que aceitou essa situação para que ele viesse ter um filho com ela. Exatamente. Mas isso tudo foi por causa de quê, meus irmãos? Falta de compreensão. Quando você compreende o outro, quando você procura ajudar o outro, quando você ouve o outro, conversa, vocês chegam a um consenso e a solução. Porque não é desejo de Deus que nenhuma penina entre na família de ninguém. Não é desejo do Senhor. Então, se a Eucana tivesse procurado compreender a Ana, Samuel teria nascido, sim ou não? Sim. Não precisava de penina infernizando a vida deles. Então, por falta de compreensão, os conflitos ocorreram. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, é desejo do Senhor que nós tenhamos um olhar de compreensão para com nossa família, com nosso cônjuge, com nossos filhos, com todos os que estão envolvidos na nossa casa. Porque se a gente não compreender, não buscar compreender, a gente vai tomar atitudes como a de Jacó, de ter um filho fora do casamento, e a atitude de Eucana, de casar-se com Penina. E quantos sofrimentos essas uniões desastrosas causaram aos filhos e à família. Vocês concordam? Muitos. Outro exemplo que vai nos trazer, nesse caso, tranquilidade de uma família que viveu nos propósitos do Senhor, é o de José e Maria. Quando o relacionamento deles foi abalado. Vocês lembram quando foi que ele foi abalado, o relacionamento de José e Maria? Quando o anjo disse para Maria que ela estava grávida. Não, foi não. Nem foi aí. Foi quando o anjo chegou e disse a José que fugisse com Jesus para o deserto. E aí é fácil, meus irmãos, quando você tem uma renda, uma casa, uma família, sair às pressas para outra cidade, para outro país, é fácil? Não é fácil. E aí primeiro começa aquele segundo conflito, e aí nem toda crise é sinal do marido, de erro do marido e da mulher. Às vezes é Deus providenciando algo maior na nossa vida. Às vezes o sacrifício que você faz de ter que sair da sua zona de conforto para um lugar que não é agradável para você, é providência de Deus para que você alcance coisas grandiosas. A gente precisa ver dessa forma. E se espelhar na vida desse casal. Porque esse casal se manteve firme do início ao fim. Áquila e Priscila. Esse casal andava junto, sim ou não? Andava. Casais que caminham junto na mesma missão fortalecem o vínculo da família e expandem o Evangelho de Deus. Então, se sua esposa tem uma fé em Deus, acompanhe, ande com ela. Se seu esposo é temente a Deus, reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, acompanhe ele, incentive. Porque quando eles andam juntos, acontece o quê? O vínculo é fortalecido e a pregação do Evangelho se expande. A união é necessária? Faz parte do plano de Deus, sim ou não? Sim. A gente precisa se amar, precisa cuidar um do outro e precisa andar junto, na mesma fé. Ananias e Safira, essa família, esse casal, eles andavam junto? Sim, até no pecado. E eles pecaram junto. O pecado deles foi contra quem? O Espírito Santo. Não adianta, meus irmãos, aparentemente para a sociedade apresentar uma coisa e no íntimo viver outra. Esse casal estava ali, diante da igreja primitiva, prometeu ao Espírito Santo a venda de um bem, devolveu o recurso para que a obra do Evangelho fosse avançando. E aí o que foi que eles fizeram? Eles venderam e devolveram 100%? Não.
eles retiveram para si. E por causa disso ocasionou a morte. Eles pecaram junto. Então assim, nós como servos de Deus, não devemos acobertar o pecado do nosso cônjuge e vice-versa. Nós devemos nos unir, caminhar junto para cumprir o quê? Que está em Gênesis 12, 2. Ser tu uma bênção. Deus elegeu vocês para quê? Para ser uma bênção e não uma maldição. O que esse casal fez foi abençoar diante de Deus? Não. Foi uma maldição e ocasionou a morte e destruição. Por isso a gente não deve encobrir o pecado do outro. O pecado em comum não une, ao contrário, destrói. Uma palavra sobre a integridade julgal. Então assim, devemos caminhar lado a lado, devemos andar juntos, mas devemos andar no sentido de ir para Deus. Não regredir, não ir para trás, não reter aquilo que é do Senhor. Quando, se acaso acontecer, a gente precisa clamar, pegar na mão do outro e exortar. Está errado, não é assim. Isso não é correto perante o Senhor. Mas se a gente encobrir, aí isso passa a ser um pecado de integridade conjugal.